paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse propósito de estarmos alimentando a cada um de vocês, porque são dias que estamos isolados uns dos outros, mas queremos, pelo menos em meio a uma rede social, né, a um WhatsApp, a gente poder estar chegando até aí o seu lar. Eu quero fazer a leitura de um texto que está em Isaías, capítulo 26, verso 20 e o verso 21, a parte A, que diz o seguinte: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Eu estive alguns dias atrás compartilhando via um áudio esse texto com vocês, mas eu queria trazer novamente, luz para vocês acerca desse texto, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração acerca disso. O texto está dizendo aqui, vai. Deus está dando uma ordem. E ele diz, vai para onde, Ele diz, vai meu povo. Deus está dando essa ordem ao seu povo. Você é povo de Deus. Então eu quero que você fique atento para entender essa ordem de Deus. Ele diz para, vai povo meu, e entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Deus está dando aqui uma ordem para o seu povo, para ficar o quê? Dentro de casa, Dentro do seu quarto. Mas não é por um tempo alongado, ninguém sabe o tempo de Deus, Deus é quem sabe todas as coisas. Mas a gente sabe que há um tempo, porque o texto está dizendo até que. Então nós não vamos passar muito tempo, eu creio. Eu creio que as orações dos santos, a minha oração, a tua oração, tem chegado ao coração de Deus. E realmente Ele está ouvindo para que possa o quê? Passar a ira dele sobre os moradores da terra. Porque o texto diz assim, até que passe a ira. Porque o Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Então vamos estar, amados, orando esses dias. Eu quero convocar a igreja a estar orando, apesar que hoje é um dia de pacto de oração, uma noite de pacto de oração, e nós vamos estar sim orando. Então eu quero pedir a você que nessa hora, junto comigo, possa curvar a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos orar ao Senhor. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença. É certo que cada um nos seus lares, mas estamos, Senhor, como igreja, reunidos, unidos em um propósito, obedecendo, Senhor, a Tua ordem. Quando o Senhor diz que nós precisamos entrar nos quartos e fechar as portas. Estamos, sim, Senhor, em um tempo de isolamento uns dos outros, mas espiritualmente nós estamos ligados. Espiritualmente nós estamos ligados a Ti. Nós não cessamos, ó Deus, de falar contigo todos os dias, todos os momentos, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar sem cessar. E em espírito, a cada momento nós estamos falando contigo a lavar um prato, falando contigo a varrer uma casa, falando contigo a preparar um almoço. Em todos os momentos, Senhor, o nosso coração está contrito a Ti. E nós queremos, ó Deus, nessa hora entregar
a vida de cada servo teu. Cada servo teu que nos ouve, Senhor, nesta hora. Cada servo teu, Senhor, que está clamando pelo teu socorro, que está clamando pela tua proteção. Que o Senhor visite cada lar nessa hora. Que o Senhor contemple, ó Deus, cada filho teu na face da terra, em cada situação que está passando. E que no nome de Jesus, o Senhor possa se manifestar como o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, entrando em nossos lares e agindo em nosso favor. Nós te louvamos e te exaltamos, porque só o Senhor é digno. Em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graça e paz, irmãos, é com alegria que a gente, desde domingo, temos preparado mensagens, reflexões, exatamente para suprir essa necessidade. Estamos vivendo um tempo atípico, um tempo não normal, não natural. Todos nós, e não só no Brasil, o mundo inteiro está mudando a sua forma de viver. Obrigatoriamente estamos todos muito reservados, praticamente todos ilhados nas nossas próprias casas. Mas nesse tempo, é um tempo também de reflexão. Fui buscar nas páginas da Bíblia a vida de um intercessor. E nessa noite eu quero que você entenda a importância da intercessão e do intercessor. Veja que eu não estou falando apenas da importância da intercessão, mas a importância do intercessor e da intercessão. Eu me refiro a Gênesis. No capítulo 18, nós encontramos a intercessão de Abraão. Abraão foi um patriarca e, como patriarca, ele foi muito importante. Ele, na verdade, foi o pai de uma nova nação, mas ele tinha um espírito de intercessão. Nós encontramos no capítulo 18 do Gênesis a Abraão intercedendo a Deus pelos homens. Este fato aqui referia-se ao período que Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra. E foi exatamente depois da fala de Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra que Abraão então intercede a Deus pelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Vejamos por quê. A primeira coisa é que Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição estava clara, Deus já tinha dado um veredito, já tinha assinado um decreto que destruiria tanto Sodoma quanto Gomorra. E aí nasce uma das histórias mais bonitas sobre intercessão da Bíblia. Uma história que nos emociona, porque ela parece que está vivendo os nossos dias. Diz que todos nós estamos atônitos, muitos assombrados com a questão da coronavírus. Mas o que é que a gente tem a aprender com o nosso pai Abraão? Gênesis 18, 20. A primeira lição você vai encontrar em Gênesis capítulo 18, verso 20. Veja que coisa interessante. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Eu estava estudando esse texto e procurando entender, porque Deus disse que o clamor das duas cidades chegou até ele. Então, se o clamor chegou, é a prova de que em tempos difíceis, como os dias que nós estamos vivendo, são dias de clamor a Deus. Temos que clamar a Deus. É preciso que o clamor da igreja dele chegue até o trono de Deus. Você, nesses dias, na sua casa, na interioridade da sua residência, clame a Deus nesses dias. O nosso papel como igreja é fazer com que o clamor chegue até Deus, dizendo para Deus: preserva, salva esta terra, não permita que pessoas pereçam mais. Há muita gente morrendo, há muita gente sendo encurtada a vida. E a nossa obrigação é levar clamor desta terra até Deus. A segunda coisa interessante, você encontra também no próprio capítulo 18, verso 21.
Veja, o que é que Deus disse? Deus disse assim: eu descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Corresponde a esse clamor que de fato tem vindo até mim. Você sabe o que é que Deus estava dizendo ali? Ele queria comprovar o clamor. Ele não estava satisfeito apenas que o clamor chegasse. Ele queria saber se de fato esse clamor era verdadeiro, se de fato esse clamor correspondia à verdade dos fatos. Porque interceder não é simplesmente abrir a boca e interceder pela terra, interceder pelo Brasil, interceder pelas famílias. Para Deus vale muito a verdade desse clamor. Se de fato nós estamos clamando de verdade, de coração, se estamos de fato sentindo as necessidades do clamor. Foi isso que ele disse, né? Eu quero saber se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Então, primeira verdade, a igreja precisa clamar. Segunda verdade, é preciso comprovar esse clamor, porque o próprio Deus disse que esse clamor terá que ser comprovado. A sua intercessão terá que ser comprovada por Deus. A minha intercessão terá que ser comprovada por Deus. O próprio Deus vai ter que gostar, ratificar, confirmar a nossa intercessão. Você, tanto quanto eu, nós somos chamados para clamar a Deus. Lembrando, Ele vai ter que confirmar o que nós estamos fazendo. Terceira verdade. Ele disse assim em Gênesis 18, 21. Veja, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor. Olha a intercessão aí. A esse clamor que é vindo até mim. Que é vindo até mim. Clamor que é vindo até mim. Toda intercessão, se não chegar em Deus, não é intercessão. Toda intercessão verdadeira é aquela que sai da terra e chega no céu. A intercessão que Deus espera de nós é de algo que aconteça aqui. Nós estamos em Aracaju, nós estamos clamando daqui de Aracaju. E esta oração, este clamor meu, seu, sai de Aracaju e chega até Deus. Amém. Ele precisa chegar no céu. O céu precisa ouvir a voz de Aracaju, da igreja em Aracaju, da população de Aracaju, dizendo: Senhor, preserva-nos, livra-nos desta pandemia, Senhor. Porque o clamor que é vindo até mim. Que coisa maravilhosa você saber que você é um canal de Deus para fazer com que as intercessões cheguem até Deus. Deus ouvindo o que você está orando nessa noite. Deus vai ouvir o que a senhora está orando nessa noite. Você jovem, você rapaz, a sua intercessão vai chegar até Deus nessa noite. Amém. E Deus vai dizer: tem chegado até mim clamor. A quarta coisa interessantíssima, ainda em Gênesis 18, 21, eu lhe faço uma pergunta. Quem foi que intercedeu por Sodoma e Gomorra? Quem intercedeu por Sodoma e Gomorra? Por que isso é importante? Por que isso é necessário? Quem intercedeu por Sodoma e Gomorra? Porque eu fiquei impressionado. Eu também estava procurando: Senhor, quem foi que intercedeu por Sodoma e Gomorra? Porque quando Abraão apresentou 50 justos, o Senhor disse que não tinha ali 50 justos. Quando Abraão apresentou: Senhor, o Senhor vai destruir essa cidade se tiverem ali 45 pessoas justas, o Senhor disse que não tinha 45 justos. Depois Abraão disse: Senhor, se tiver 40 justos ali, o Senhor vai destruir a cidade? Se houver 40 justos, não tinha 40 justos, não tinha 30 justos, não tinha 20 justos, não tinha 10 justos. Em outras palavras, não tinha um justo sequer ali. E como é que as cidades... Quem clamou então a Deus por Sodoma e Gomorra? Se não tinha ninguém ali, quando Abraão começou a interceder, Deus disse a ele: não tem ninguém aqui. Quem intercedeu por Sodoma e Gomorra? A própria palavra de Deus nos esclarece o assunto. Confira comigo, quem foi que intercedeu por Sodoma e Gomorra? Gênesis 18, 17. Veja que coisa interessante, visto... O Senhor disse assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer?
Deus já tinha em mente que destruiria Sodoma e Gomorra por conta dos pecados de Sodoma e Gomorra. Mas ele disse, eu não posso ocultar, esconder de Abraão o que eu vou fazer. Deus não quer esconder da sua igreja o que vai fazer. Deus quer contar com a sua igreja o que vai fazer. Deus quer revelar à sua igreja o que vai fazer. Deus tem revelado nesses dias à igreja dele nesta terra o que está fazendo nesta terra. Ele não ocultou de Abraão o que ele ia fazer. O intercessor, irmão, é aquele que Deus confia para revelar o que vai fazer. Intercessão também significa Deus confiar no intercessor, como Deus confiar na intercessão. Amém. Deus precisa confiar em você como intercessor e confiar na sua intercessão, porque Deus não tem prazer em ocultar, omitir, esconder o que vai fazer nesta terra. Gênesis 18, 16, confira. Tendo se levantado dali aqueles homens aqui se refere aos 2 anjos que foram enviados a Sodoma e Gomorra. Veja quem estava com eles. E ia Abraão com eles para os encaminhar. Na verdade, está provado de maneira inequívoca que quem intercedeu por Sodoma e Gomorra foi Abraão. Amém. Abraão já estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. Lembre-se que não tinha um justo naquela cidade. Obviamente, se não tinha um justo, não podia ter um intercessor. Deus não ia receber uma intercessão se não houvesse ali nenhum justo. Desde o início que os anjos se dirigiam a Sodoma e Gomorra, Abraão já estava ali presente. Prova inequívoca de que Abraão era o intercessor de Sodoma e Gomorra. Confira ainda no capítulo 18, verso 22 do Gênesis. 18, 22, quando a Bíblia diz aqui, então partiram dali aqueles homens. Quando vocês lerem partiram dali aqueles homens, significa partiram os anjos de Deus, travestidos de homens, e foram para Sodoma. Veja que coisa bonita agora. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Você sabe o que isto significa? Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Nós não sabemos quanto tempo vai durar esta pandemia. Nós não sabemos o tempo dessa pandemia. Não importa o tempo que ela vai durar. O importante é que enquanto ela durar, Deus possa contar com os intercessores dele nesta terra. Amém. Que os intercessores não desistam de estar ainda na presença de Deus. Não desista, o senhor, a senhora, o rapaz, a moça, o jovem, o adolescente, a criança. Você que é líder, você que é pastor, você é missionário, você é obreiro, não importa quem você seja. Que o Senhor Deus possa contar ainda com a sua intercessão. São dias de intercessão. Abraão foi um grande intercessor. Veja que coisa linda quando a Bíblia diz assim, permaneceu ainda Abraão na presença do Senhor. A terra precisa do clamor da igreja. A igreja, óbvio que nós entendemos a gravidade da pandemia, óbvio que nós entendemos a gravidade como a propagação da pandemia de 193 países, ela já atingiu 190. No entanto, a igreja não pode se acovardar. A igreja é a única instituição nesta terra que pode alterar este quadro. A ciência está limitada, a ciência não tem nem vacina ainda, os homens estão limitados, países ricos e pobres estão afobados. Gente que antigamente dizia, eu tenho um plano de saúde. Para que vale hoje um plano de saúde se a pandemia não respeita nem médicos, nem planos de saúde? Mas há uma esperança. Essa esperança está em Deus. A intercessão da igreja. É óbvio que a ciência tem o seu lugar. Óbvio que a medicina tem dado um show de competência. A maneira como os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde têm se dedicado em todas as partes do mundo, inclusive expondo suas vidas para salvar vidas. Este também é o papel da igreja. A igreja não deve apenas ficar dentro das suas casas esperando que uma pandemia passe, esperando que os homens dessa terra resolvam este problema. A igreja está colocada nesta terra para levar solução a este problema. E a intercessão chega até o trono de Deus. Todos estamos sendo chamados para sermos intercessores neste momento. Clamarmos não apenas pelo Brasil, clamarmos pelo mundo. De 193 países, 190 já foram arrolados na pandemia. Deus conta com você como intercessor. E gostaria de concluir trazendo Gênesis 19, verso 29.
Veja que coisa bonita, Gênesis 19, verso 29. Ao tempo que Deus destruía as cidades da campina, Sodoma e Gomorra foram destruídas, porque não tinha ninguém justo ali. Há muita gente justa no Brasil, há muita gente justa no mundo, há muita gente servindo a Deus de coração na face da terra. E a Bíblia diz que esses serão preservados. A intercessão trará revelação de verdadeiramente quem são aqueles que verdadeiramente confiam no Deus Todo-Poderoso. Temos que interceder para que as vidas das pessoas sejam poupadas. Não importa se elas professam o mesmo credo que nós professamos, a vida delas precisam ser preservadas, poupadas, e como igreja nós podemos clamar ao nosso Deus. Veja que coisa linda para concluirmos. Gênesis 19, verso 29. Ao tempo que Deus destruía as cidades da campina, ou seja, ao tempo que durava aquela tragédia, ao tempo que durava a pandemia, lembrou-se Deus de Abraão. Aleluia. E retirou Ló do meio das ruínas. Quando a igreja intercede, Deus tira as pessoas da ruína. Nós vamos resgatar através da intercessão da igreja nesta terra muitas e muitas vidas que serão poupadas por pessoas como você, que não se omitiram, não se acovardaram, não se enclausuraram em casas apenas esperando a pandemia passar. Pelo contrário, nas casas, intercedendo e dizendo: Senhor, poupa o teu povo. Deus muito te abençoe, querido, amado intercessor. Amém. Amados, diante dessa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite, eu quero fazer um desafio à igreja, um desafio de oração. E nós vamos estar aí no grupo enviando para vocês um relógio de oração. Nesse relógio nós estaremos junto com cada um de vocês tendo 2 tempos de oração: a oração do meio-dia e a oração da meia-noite. Então, durante 2 horários do dia, nós como igreja Cristo é a Resposta vamos estar dobrando nossos joelhos. Amém? Vamos estar dobrando nossos joelhos em favor de todo o mundo, de toda a terra. Vamos estar dobrando os joelhos em favor do Brasil, em favor de Sergipe, em favor das nossas famílias. Nós vamos estar a cada dia dando direcionamento de oração. Logo pela manhã eu estarei passando para vocês os direcionamentos de oração. E ao meio-dia e à meia-noite nós estaremos assim levantando um clamor ao Senhor. Amém. Lembrando, viu? Lembrando que na quinta-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado com vocês. Traremos uma nova reflexão, tudo sobre a intercessão da igreja nesse tempo de pandemia, pastora. Amém. Vamos orar, amados. Aí onde você está, baixe a tua cabeça, curve a tua fronte. E se você puder ter um momento de adoração ao Senhor, dizer para Ele: Senhor, eu te adoro. Não por todas essas coisas que estamos passando, mas te adoro por aquilo que Tu és. Te adoro porque Tu és o grande eu sou. Te adoro porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Te adoro porque Tu és o Deus que sara. Te adoro porque Tu és o Deus que cura. Te adoro porque Tu és o Deus que supre as necessidades do Teu povo. Te adoro porque assim como o Senhor escolheu Abraão, nessa noite o Senhor me escolhe. O Senhor escolhe a cada um de nós para sermos intercessores do Senhor, para estarmos na brecha, para estarmos junto a Jesus, intercedendo por toda a face da terra.
Te adoramos porque Tu és o Deus de milagres. Oh Deus, o que é uma epidemia para o Senhor? Eu creio que o Senhor pode nesta hora levantar-se do Teu trono, estender as Tuas mãos poderosas em favor do Brasil, em favor da terra, mandar soprar um vento forte. Senhor, assim como o Senhor mandou soprar aquele vento forte e acalmou o mar, Senhor, dá ordem agora ao vento para soprar sobre a terra e levar todo este vírus, Senhor, que assola a terra. Nós não cessaremos, ó Deus, de orar. Nós não cessaremos de clamar. Nós não cessaremos de invocar o nome do Senhor. Ó Deus, assim como Abraão se levantou, nós nos levantamos, Senhor, nesta hora, para clamar em favor da terra. Ó Deus, para que, Senhor, em nome de Jesus, passe a Tua ira sobre a face da terra. Tu és amor, Tu és a essência, Pai, do amor. Que esse amor se espalhe por todos os corações. Oh Deus, entra agora neste lar que está me ouvindo. Entra agora neste lar que está contemplando, Senhor, esta palavra. Toca nestas vidas agora. Invade essas vidas com a Tua presença. Invade essas vidas, Senhor, com o Teu amor. Invade essas vidas com a Tua glória. E que no nome de Jesus, o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ouvir, Pai, as nossas orações. Meu irmão, minha irmã, você que está agora aí comigo, nós estendemos as nossas mãos para Ti nessa hora, para declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. O pastor Eduardo vai estar impetrando a bênção sobre você, e que você nesta hora receba esta bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, que o mesmo repouse sobre vós, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 E amém. Deus te Fiquem em abençoe. paz, queridos.